Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam atirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mesmo mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já foras velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Eu disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse o Senhor: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique
até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu até aqui. Deus, em nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor que venha falar em nossos corações, ó Pai. Usa-me, porque não sou capaz de mim mesmo sequer dar uma palavra, mas eu sei que o Senhor me capacita, que o Senhor vai me abençoar, assim como o Senhor vai abençoar todos que aqui estão nesta noite. Em nome do Senhor Jesus eu peço e já agradeço ao Senhor. Amém e amém. E o povo de Deus diz: pode se assentar glorificando Deus. Tema da mensagem: restaurando a fé de Pedro. Amém? Então, aqui nós vemos uma passagem onde o Senhor Jesus se apresenta aos discípulos. Mas eu quero focar parte desta mensagem ao discípulo Pedro, ao apóstolo Pedro. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, aqui diz como foi que o apóstolo Pedro conheceu a Jesus. E nós vemos que o apóstolo Pedro, ele tem uma história marcante nos evangelhos. Por quê? Porque ele era um dos 12 e ele seguia a Jesus com muito amor, com muito carinho, com muita fidelidade. E nós entendemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, como é que o Senhor Jesus conheceu a Pedro. Diz aqui no capítulo 5 de Lucas: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus estava andando, pela praia, e ele via que tinha muitas pessoas que ali estavam na praia, talvez ali tomando um sol, talvez ali pescando, talvez ali conversando com amigos, com parentes. E Jesus, ele aproveitava a oportunidade, que aonde estivesse pessoas, ali ele estaria pregando o Evangelho, ali ele estaria anunciando a palavra da salvação para as pessoas. E ele vendo então os barcos dos pescadores, ele escolheu o de Simão Pedro, e ali então ele escolhe o barco de Simão. E Simão, vendo que educadamente o Senhor Jesus pediu, e educadamente ele cedeu o instrumento de trabalho dele para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor. Então Jesus, ele sobe ao barco, e do barco lá, na margem da praia, ali Jesus, ele começa a pregar o Evangelho de Cristo. E naquele mesmo dia, ali acontece um grande milagre, porque Jesus, ele falou, que ali ele veio salvar desperdícios, ele veio resgatar, ele veio fazer sinais de milagres e maravilhas. E muitas vezes o milagre convence as pessoas a seguirem a Jesus Cristo. E nós vemos que Pedro aqui, ele testemunhou um grande milagre que acontecera, na vida dele. E disse aqui então, o Senhor Jesus, ele falou para Pedro, e Pedro falou para ele assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus, ele sabia do problema que estava acontecendo com Pedro e com todos os discípulos que ali estavam pescando junto com Pedro. E Pedro então, quando ele ouviu Jesus falando, no versículo 4, quando ele falou aqui: e quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar.
E Pedro deve ter argumentado, falado, porque ele era um profissional, né? Ele era um profissional, um pescador profissional, e ele disse ao Senhor Jesus: ó, pescamos a noite inteira, né? E não pegamos nada. E para se pegar peixe, a gente tem que pescar à noite. E agora, sendo dia, o Senhor manda que nós vamos até o mar e lá lancemos as nossas redes para apanhar peixe. Ele deveria ter argumentado com o Senhor Jesus, mas Jesus ele falou: vai até o mar. Então Pedro ele resolve obedecer. Então eu já aprendo aqui o seguinte: quando nós resolvemos obedecer a palavra do Senhor, milagres acontecem na nossa vida. Diga aleluia. Quem obedece a Deus, quem obedece a palavra do Senhor, milagres acontecem. Diz aqui o versículo 6, ó: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Era tanto peixe que as redes começou a arrebentar. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. O barco quase ia a pique, quase iria afundar, tanto peixe que ali tinha. Mas por que aconteceu isso? Jesus faz questão de fazer milagres para aqueles que obedecem à palavra. Mas quando nós obedecemos a palavra e o milagre acontece em nossas vidas, nós somos como uma vitrine, gente. As pessoas olham para nós e veem que nossas vidas estão mudando, que a prosperidade está entrando, que a feição do rosto, né, o sorriso, né, a cara de paz, de alegria, o jeito de você conversar, o jeito de você se comportar, ele muda. Por quê? Porque nós estamos sendo abençoados pela palavra do Senhor e pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então nós entendemos que aqui Jesus ele fez um milagre para aqueles que obedeciam a palavra do Senhor, mas para aqueles que já estavam ouvindo, foram testemunhas do milagre que Deus fizera na vida deles. E aí nós sabemos que então Jesus ele falou assim com Pedro, né? Pedro, venha ser pescador de homens, não pescador de peixes. Sabe o que Deus ele falou, quis dizer para nós no dia de hoje? Né? Que nós, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, quando nós estamos, né, aceitando a Cristo como Salvador, quando nós temos a Jesus como nosso Mestre e Salvador, nós estamos recebendo de Deus um renovo. Deus quer que você se renove. Deus ele não está falando para você mudar de profissão, não. Ele não está falando para você sair do emprego, não. Mas Deus está falando assim que a partir do momento em que você conhece, as coisas novas têm que começar a ser praticadas na sua vida. Entendeu, meu? Então Pedro ele aceita esse chamado do Senhor Jesus Cristo. Então a gente já conhece um pouco a história, né, do apóstolo Pedro, que ele era casado, né? Ele era casado, ele tinha família, ele era empresário do ramo do peixe, né? E ele então resolve mudar, né, a vida dele. Não que ele abandonou a família dele, mas ele decidiu: a primeira coisa que eu vou fazer agora é seguir a Jesus Cristo, obedecer a sua palavra. E a família, com toda certeza, deve entender isso. Nós temos que ter uma família que consiga ver a diferença. Por quê? Porque o gênio de Pedro era um gênio grosso, era um gênio bruto. E com toda certeza, a partir do momento em que ele conhece ao Senhor Jesus Cristo, uma mudança de comportamento acontece na vida de Pedro. Aonde a esposa dele, né, os filhos de Pedro, a esposa de Pedro, a sogra de Pedro, nota a diferença. Então, o que eu aprendo nisso?
e suficiente Salvador, tomou a decisão de seguir a Cristo, você tem que mudar dentro da sua casa. Sabe? A sua família tem que ver que você tem Deus que te guia, que te ensina, que mostra, né, para as pessoas que você mudou. Sabe, se você falava palavrão dentro da sua casa, você tem que parar. Se você se comportava de uma maneira, né, rebelde dentro da sua casa, você tem que ser mais manso, mais brando, mais amigo, mais amoroso, mais ajudador, mais carinhoso, mais pai, mais esposo. Você tem que mudar o seu comportamento. E quando nós mudamos o nosso comportamento, a sua mãe, o seu filho, a sua sogra, as pessoas que estão na sua família, vai ver que você mudou. E elas, sabe o que elas vão aconselhar? Continua indo na igreja, continua seguindo ao Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que Ele vai mudar a sua história de vida, vai mudar o seu comportamento. Amém, igreja? Então nós vemos que Pedro, né, ele decide seguir ao Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Pedro era um homem violento, ele era um homem bravo, né? Pelo tipo de procedimento que a gente lê nos evangelhos, o comportamento que ele tinha, até mesmo perante Jesus Cristo, ele começa então a se mostrar como ele era. Por isso que nós chegamos à conclusão de que ele era bruto, de que ele era nervoso, de que ele era bravo, né? De que ele era capaz de lançar a espada e matar, né? Quando foram pegar o Senhor Jesus Cristo, ele arranca da espada e corta a orelha do soldado. Jesus falou assim: não pela espada, mas pelo espírito que as pessoas têm que se comer. Pegou a orelha e colou de novo a orelha do soldado. Então nós vemos aí que Pedro, ele tinha o sangue fervente e quente, né? Então nós começamos a chegar à conclusão de que ele era uma pessoa nervosa. E aí eu vejo que Pedro também, ele demonstra ser um homem de fé, né? Um homem de fé. Pedro, ele foi o único capaz de colocar os pés nas águas do mar e dar os 2, 3, 4 passos, não sei quanto foi, andar por sobre as águas. Ele tinha fé. Mas como todas as pessoas, é normal a gente ter fé durante um tempo e depois a gente vacila e acaba caindo. A gente vê que Pedro, ele deu, depois de alguns passos, ele começou a afundar. E ali estava Jesus e pegou a Pedro e o levou novamente ao barco. Nós entendemos que Pedro, então, ele era um homem cheio de defeitos e cheios, né, de qualidades. Nós vemos que Pedro, então, ele tinha a necessidade de aprender a palavra, como nós hoje também temos a necessidade de aprender a palavra do Senhor para nos aperfeiçoar. Pedro, muitas vezes, ele agia contra a palavra de Deus, como nós. Nós temos o DNA de Pedro também. Nós, às vezes, temos o temperamento de Pedro também. Nós, às vezes, também agimos como Pedro. Nós vemos que Pedro ali tentou convencer ao Senhor Jesus Cristo para ele não se sacrificar por nós. Jesus olhou para Pedro e falou assim: sai dele, Satanás, porque não é Pedro falando, mas é você. Então sai de perto de mim. Às vezes nós pensamos assim também. Nós deixamos o pensamento maligno. Para que servir a Deus? Você às vezes fala para a tua esposa, você fala para o teu marido, você fala para o irmão da igreja, você fala para alguém. Para que ir para a igreja? É uma rotina, é a mesmice, não vai acontecer nada. Aí Deus está falando: sai dele, Satanás, porque tu não sabes o que está falando. Eu vim para salvar as pessoas,
Você veio na igreja, você aceitou a Cristo como Salvador para ser salvo. Nunca deixe pensamentos malignos entrar na sua mente, tentando impor a você que você fique em casa, que você vá para uma festa, que você vá fazer outra coisa, a não ser vir na igreja. Não deixe o inimigo tirar essa vontade, esse desejo seu de aprender a palavra do Senhor. Não importa se você está doente, porque o hospital de crente é a igreja. A gente vem na igreja, ora a Deus, depois você vai no hospital. Mesma coisa. Por quê? Porque um milagre pode acontecer na sua vida. Nós vemos que Pedro, então, ele é um ganhador de almas. Nós vemos que Deus deu uma missão para os discípulos dele, para sair anunciando o Evangelho. E Jesus perguntou para os discípulos: o que eles têm falado de mim? E os discípulos falaram: que o Senhor é o profeta Elias, que o Senhor é isso, é aquilo. Aí Jesus pergunta para Pedro: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Aí Pedro responde: o Senhor Jesus, o Senhor é o Salvador, o Senhor é aquele que vai nos levar para o céu, é a salvação. Aí Jesus ele fala assim: você não falou isso porque você sabia que eu sou o Salvador, você falou isso porque Deus te revelou para você que eu sou o Salvador, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o Espírito do meu Pai que te revelou, Pedro. Então tem muitas coisas que a gente sabe o normal, porque a gente estuda, mas tem muitas coisas, é Deus quem vai revelar para você. Deus vai revelar para você que não existe outro caminho a não ser o caminho de Deus. Não existe outra solução, outro mestre, outra pessoa que pode te ajudar a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele pode te dar a salvação. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode. Nós, estudando a palavra, conhecendo um pouquinho mais ao apóstolo Pedro, nós vemos que o apóstolo Pedro falava: eu vou te defender até o fim da minha vida, Senhor Jesus. Nada vai te tocar, eu vou te defender. Aonde o Senhor for, eu vou estar. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, antes da meia-noite, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou assim: não, eu não vou negar. Às vezes o pastor, pastores, pregam e falam: não minta. Não, eu não vou mentir nunca, porque eu sou crente. Não cobice. Não, eu não vou cobiçar, porque hoje eu sou salvo. Não pense mal. Não, eu não vou pensar mal, porque eu tenho o Espírito Santo que dirige os meus pensamentos. Nós estamos falando como Pedro. Sabe? Pedro era um homem de altos e baixos. Pedro era uma pessoa que andava com Jesus, mas tinha os seus defeitos. Tinha as suas qualidades, mas tinha os seus defeitos. Mas Jesus conhece a cada um de nós. Diga graças a Deus. É por isso que Deus trata a cada pessoa de uma maneira diferente. Talvez você esteja aqui hoje e esteja pensando: o que o pastor está falando não tem nada a ver comigo. Eu nem sei por que eu vim. Sabe por que você veio? Para ouvir essa verdade que Deus está falando para você. Você não sabe de nada. Eu conheço a sua vida. Eu sei aonde você errou. Eu sei o que você fez de errado. Eu sei que você pode mudar. Eu sei que a sua vida pode mudar. Eu sei. E eu acredito em você. Que Jesus não ia morrer por alguém que não acreditasse
nele. Jesus, ele veio para se sacrificar por nós. Ele apostou que você iria aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da vida. E Pedro aqui então, ele era um escolhido de Deus, mas ele negou a Cristo. Jesus, quando ele foi preso, conta-se a história, né? Você que lê a Bíblia, você sabe, conta-se a história, que quando Jesus falou assim, você vai me negar por 3 vezes, e Pedro disse, não, jamais eu vou negar. Mas aí quando prenderam ao Senhor Jesus Cristo, aí nós vemos que Pedro estava lá, né, no templo, na sinagoga, lá no pavilhão de Roma, e ali ele sai para a porta e vem uma mulher e olha, você é um dos 12. Não, não sou eu. Ficou com medo. Aí depois ele saiu para outro lugar, né, ele foi se esquentar nas brasas, conta-se a história, porque estava frio. Ele foi se aquecer nas brasas acesas, e ali ele ficou pertinho do fogo, né? E ali ele começa a se esquentar, e alguém passou e viu a Pedro e falou, você não é estranho? Você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo? Não, não sou um seguidor, não. Aí então o apóstolo Pedro ele fala novamente, não sou um seguidor. E pela 3ª vez nós vemos que Pedro ele nega ao Senhor Jesus. Ali o galo canta. O galo cantou, e aí então ele se lembra daquilo que o Senhor Jesus falou. Ele cai em pranto, arrependido, porque ele reconheceu que ele negou por 3 vezes. Mas quando ele estava sendo apertado, porque talvez ele poderia ser entregue, né, aos soldados romanos, porque ele ia ser preso, ele ficou com medo. Ele ficou com muito medo, então ele nega. E ele que dizia que estaria com o Senhor Jesus até o fim, quando Jesus estava sendo julgado, ali Pedro não estava. Quando Jesus estava sendo chicoteado, espancado, Pedro também não estava ali. Quando Jesus foi levado para Gólgota, onde ele ia ser crucificado, teve que outro Simão, não Pedro, pegar a cruz. Pedro não estava, o apóstolo Pedro não estava. Quando Jesus foi crucificado na cruz, Pedro também não estava. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes Deus quer ver a nossa presença na igreja, Deus quer ver a nossa presença orando, Deus quer ver nós estudando a palavra, e nós não estamos nem aí. Deixa Jesus do lado. Pedro foi assim. Aconteceu isso com ele. E na hora que Jesus estava ali na cruz, somente João estava ali. E ele falou para a mãe dele, Maria, eis aí o teu filho agora. Talvez se Pedro estivesse ali, ele ia falar para Pedro, mas só tinha um só que estava ali, que acompanhou a trajetória, aquele que amava a Cristo de coração, porque aquele que ama acompanha a pessoa que ama. Marido que ama a esposa, ele sabe que a esposa está doente, está junto. Mulher, acompanha o marido, ele
Ele sabe que está com um problema, a mulher está ali junto. Filhos, sabe que os pais estão passando por luta, talvez estressado por uma angústia. O filho está ali junto, para ajudar, para orar para o pai, para abençoar, para dar um abraço no pai. Isso é muito importante. Sabe, irmão, você está aqui hoje, mas tem um irmão do lado que te ama, diga graças a Deus. Ele está aí, ó, porque ele te ama. Quem ama, fica junto, igreja. Eu aprendo com Pedro, que muitas vezes o nosso amor é falso. Não, eu vou com o Senhor até o fim. Mas Pedro não estava ali. Sabe por quê? Porque ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Mas Jesus, ele sabia disso, igreja. Jesus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Jesus já sabia que Pedro ia negar a Jesus por 3 vezes. Por isso que ele falou, para mostrar para Pedro que ele sabe de tudo. Deus, ele sabe de tudo de você. Até se você está com o pensamento de trair a esposa. Até se você tem uma paquera fora do casamento. Até se você tem uma paquera fora, através da rede social. Porque tem muita gente que tem senha no celular e o marido não sabe nem a senha do celular. A mulher não sabe nem a senha do celular. Para ela não sondar para ver o que está conversando no vencer. Quem que são os amigos? Quem são as amigas? Porque às vezes tem conversa que se joga fora. Sabe? Deus sabe de tudo, igreja. O que você pensa, o que você faz, o que você vai fazer. E é por isso que Deus está te alertando hoje, falando para você: eu sei de tudo, viu? Eu sei de tudo. Até o que você vai jantar amanhã, ou daqui uma semana, o que você vai comer. Deus sabe. Você pertence a Deus, diga graças a Deus. Eu não me importo de Deus saber, porque eu aprendi que se Deus sabe, Deus vai me avisar. Filho, não faça isso, não faça aquilo, senão você vai se dar mal. Amém? Mas Pedro, ele amava Jesus Cristo de verdade. Por isso que Deus revelou para ele: tu vais me negar 3 vezes, Pedro. 3 vezes você vai me negar. Mas ele falou isso porque ele amava Pedro e ele sabia que Pedro amava o Senhor Jesus. Mas tem muita gente que ama o Senhor Jesus, mas tem defeitos para serem eliminados da vida. Tem muita gente que fala: eu amo a Deus, mas tem dúvida que Deus pode curar você. Tem muita gente que fala que eu amo a Deus, mas eu não acredito que Deus pode me dar prosperidade. Eu vou ter que continuar nessa mesma vida. Não, igreja. Nós temos que crer que Deus pode mudar a sua vida por total e completamente. E diz aqui, no capítulo 21, que Jesus aparece então para os discípulos. E aí, por isso que eu focalizei a mensagem dentro de Pedro, porque Pedro é muito parecido conosco. As mesmas qualidades, os mesmos defeitos a gente tem. E tem crente que duvida, tem crente que não acredita, tem crente que fala assim, para aquilo ir na igreja, tem crente que Deus está falando para você: não é desse jeito, é assim que eu quero. Então muda. Muda conforme Deus quer que você mude. Diz a palavra que Jesus, ele aparece aos discípulos, mas você notou que na leitura, os discípulos, no versículo 4 fala aqui,
E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles conviveram 3 anos com o Senhor Jesus. Eles conheciam o cheiro de Jesus. Eles sabiam como Jesus andava. Eles sabiam como Jesus falava. Eles eram íntimos do Senhor Jesus. E aqui a gente vê que eles não conheceram a Jesus. E olha só, aqui nós vemos uma outra passagem aqui, que os discípulos não conheciam a Jesus. Ficaram com medo de perguntar: quem era o Senhor? O que eu aprendo com isso? Não é Jesus que mudou. Não muda. Eu é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Mas quando nós se afastamos de Deus, por um pouco tempo que seja, a gente não conhece Jesus. A gente perde a comunhão com Deus. A gente não sabe, a gente acaba a nossa intimidade com Deus. Então o conselho é para nós dessa noite. Talvez você pense assim: eu vou a cada 15 dias na igreja. Mas o certo, a Bíblia diz que todos os dias devemos estar na casa do Senhor. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais vale um dia nos seus atos do que 1000 fora. Então a Bíblia nos aconselha a estarmos diariamente com o Senhor Jesus. Por que Deus aconselha isso? Quanto mais você vem à casa de Deus, mais você conhece a Deus. E se você notar aqui, Jesus ele aparece lá na praia. Somente um discípulo conhece. Quem? João. João conheceu, é o Senhor. Olha só, versículo 7, capítulo 21, fala assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Sabe por quê? É aqueles que ficam pertinho, juntinho, sabe? Que fica juntinho ali. E a gente, quando cria intimidade, eu sei quando a minha esposa está feliz, quando ela está contente, quando ela está brava comigo. Ela conhece até meu fungar. Quando eu fumo de um jeito é porque eu não estou gostando. Quando eu estou de um jeito, ela vê que eu estou gostando. Ela conhece, ela sabe o meu jeito. Os filhos, né? A gente conhece a afeição de cada um deles. A gente olha para a cara e diz: o que você tem hoje? Nada, pai. Aí eu sei que ele não está bem. Está preocupado com alguma coisa. A gente vê a Maiane, né, que agora se afastou um pouquinho mais, ele casou, mas sempre vai lá falar boia. Né? A gente sabe quando ela chega. Né? Ela chega de um jeito, ela está preocupada, ou ela está feliz ou não. A gente conhece, porque a gente convive junto. Quando a gente convive, a gente conhece. E João conviveu muito pertinho com Jesus. Eu aprendo que eu tenho que conviver pertinho com aquele que eu amo. Sabe? Quanto mais você está junto com os irmãos, mais você vai conhecer os irmãos. Se um é folgado ou não. E tem irmão que é folgado. Tem irmão que tira proveito de todo irmão. E na hora que ele pega o irmão igual a Pedro e fala, aí ele fica bravo. Não pode, gente. Por isso que tem que aprender antes. Jesus está dando essa palavra: larga a mão de ser folgado que você quer. Não tem aqui, não tem folgado. Fala: você é folgado, irmão? Fala: eu não. Não pode mentir. E aqui João, ele falou assim: é o Senhor. E Pedro ele pula na água, porque ele estava pelado, nu.
que eu aprendo com isso, gente? Que na frente de um sacerdote, de alguém santo, a gente tem que se vestir bem, tem que respeitar aquele que é o seu líder espiritual. Não pode ficar pelado na frente de quem é líder espiritual, gente. Por que Jesus conhece o nosso corpo, mas Pedro, na hora que falou, é o Senhor Jesus, ele coloca a túnica e pula dentro d'água. Senhor, que vergonha, eu estou pelado na frente de Deus. Deus conhece o seu corpo mais do que todo mundo, mas na parte humana nós temos que ter respeito uns para com os outros, porque tem gente que sabe ver uma mulher pelada, tem gente que sabe ver uma mulher pelada, sabe ver e respeitar e não ser tentado porque está na presença de Deus, mas tem gente que vê e fica pensando na irmã que está pelada. Dá risada, é verdade. Uma vez eu peguei um caso lá no plantão espiritual que o irmão foi lá conversar comigo, o pastor, só que no caso dele foi homem. A minha mulher fica falando o nome de irmão na igreja, sonhando. Ô louco, irmão, sério? Pastor, o que eu faço? Põe a mão na cabeça dela, repreende esse negócio. Sai da mão da cabeça da minha mulher. Ela é minha, ela me pertence. Amém? Mas tem gente que sonha. Tem que ter reverência, tem que ter educação, tem que ter um comportamento exemplar. Tem que ter, gente. A gente não pode se mostrar para qualquer pessoa, a gente só se mostra para marido, para esposa. Não para os outros ficar olhando. Agora não é proibido ir na praia. Você pôr um biquíni, você ficar topless, se quiser, você problema é seu. O espelho é seu, você decide. Se os outros olharem e falar, tá murcho. Os outros falar que tá feio. O problema é seu. Você está lá na praia, faz o que você quiser. Mas se você quiser é praia. Você vai na praia, quem não gosta de ver essas coisas, não vai na praia. E quem confia na esposa, quem confia no marido, pode ir. Você sabe que seu marido é firme, sua esposa é firme, pode ir, se vira. Mas tirando isso, gente, se for para atrapalhar a sua vida e você ficar pensando naquilo, ó, não vai. Porque vai atrapalhar o seu casamento. Amém? Tem que ser assim. Tem que ser assim. E aqui, João, por ter intimidade, conheceu a Jesus Cristo. Mas o foco aqui é que Jesus ele estava preocupado com Pedro. Porque quando Pedro ele falou aqui, ó, no versículo número 2, melhor, número 3, ele falou assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Paciência, gente. Então, quando Pedro falou assim, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Aqui Simão Pedro não ia pescar porque estava com fome. Simão Pedro falou assim, ó, eu vou pescar porque nós estamos precisando disso daqui. Não. Aqui, Simão Pedro estava querendo voltar à vida passada. Entendeu, gente? E quem tem a Jesus Cristo como Salvador da vida, não pode voltar para trás mais, igreja. Não pode. Não pode desistir. Porque Pedro ele ficou arrasado quando ele negou por 3 vezes ao Senhor Jesus. Ele ficou destroçado, falou, não vou seguir mais. Eu não vou fazer mais. Talvez se há alguém aqui que esteja pensando em desistir, Deus está falando para você. Não desista, meu querido. Não desista, minha querida.
eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E estava dizendo para Pedro também, e disse aqui no versículo de número 13, olha só, vamos ler aqui, versículo 13: chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: amas mais do que a estes, do que os outros discípulos? Ele está falando especialmente para Pedro. Você ama mais do que esses outros discípulos, do que os 11 discípulos que tinham sobrado? Ele estava perguntando para ele. E novamente ele pergunta, de novo no versículo 16, tornou a dizer de segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez no versículo 17: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez. Por quê? Porque por 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes ele teve a chance de falar que ele era discípulo de Jesus, que ele era conhecedor das palavras de salvação. Por 3 vezes ele teve a oportunidade de falar: eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas ele negou. Agora Jesus estava perguntando por 3 vezes: tu me amas, Pedro? E na terceira vez ele se lembrou. E na terceira vez o galo cantou. Mas agora na terceira vez Jesus fala assim: tu me amas, Pedro? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia que Pedro amava, mesmo ele tendo negado por 3 vezes. Jesus sabia. Às vezes você pensa: Deus não me ama, mas Jesus está falando para você: eu te amo, mesmo que você seja falho, mesmo que você tenha cometido algum erro, algum pecado, eu te amo, filho. E ele deu uma missão para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, porque eu vou deixar as minhas ovelhas para vocês cuidarem, para vocês me ajudarem nessa obra de evangelização, para vocês serem liderança de sucesso que tanto a pastora Miriam colocou no coração para ser. Nós temos que ser uma liderança de sucesso, alguém de sucesso nessa vida. E Deus está falando para você: apacenta as minhas ovelhas. O teu filho não é teu filho, o teu filho é filho de Deus. Cuida bem dele, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela se envelhecer, não se esquecerá dela. Sabe o que quer? Deus está falando para você ensinar os teus filhos, que os teus filhos não é teu, é de Jesus. Ensina a palavra dele. Falando para você: apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta. É aqui Jesus ele falou para Pedro, e Pedro entendeu. Tu sabes, Pai. Pedro entendeu que Jesus sabia que ele amava, por isso que ele pediu para cuidar das ovelhas. Aí Jesus me ensina outra coisa aqui. Versículo de número 21 diz aqui: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Ele estava falando de João. O que vai acontecer com João? O que Jesus responde? Olha o versículo. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha,
O que te importa a ti? Segue. Sabe o que ele está falando? Cuida da tua vida. Não olha para a vida dos outros. O que te importa o que vai acontecer com o João? Cuida de você mesmo. Segue-me. Você não tem que ir na igreja por causa do pastor, por causa da pastora, por causa do irmão, por causa do seu marido. Você tem que tomar a decisão de vir na igreja por si mesmo, porque você sabe que Ele pode dar a salvação para a sua vida. Porque salvação é individual. Salvação é individual. Amém, igreja? Você possa ter aprendido um pouquinho mais com essa palavra que Jesus está falando. Tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Você tem que responder: eu te amo mais do que estes. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida delas por mim, que é você que vai fazer as obras maiores do que eu fiz. É você. O Evangelho tem que ser anunciado pelas nações, e quando ela atingir todas as nações, todas as pessoas souberem que existem a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, Ele vai voltar à igreja, e vai nos resgatar, e vai nos levar para o céu. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quis falar para você nessa noite. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar, apacentar é dar carinho, apacentar é dar alimento, apacentar é se preocupar, sabe, com o teu irmão, é ligar, é falar que está tudo bem, é mandar uma mensagem, é dar uma palavra de bênção. É isso que está acontecendo no grupo da Igreja Liderança e Sucesso. Mandar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de força. Deus quer que nós apacentemos uns aos outros. Mas não é por causa do outro que você vai perder a sua salvação. Jesus está falando: siga-me. Siga-me, Pedro. Deixa João aí que eu cuido dele. Amém? Aplauda ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, fazermos a oração.